E quem está ficando no mercado de trabalho está sendo sobrecarregado. É uma revolução muito profunda que está acontecendo e está apenas no início. E dá medo, né? Um pouco. As empresas elas estão se enxugando cada vez mais. Estão mandando os profissionais embora. E a IA tem ajudado muito nisso. Então as empresas elas estão internalizando muito os processos. Isso vai se tornar muito mais grave do que vivemos hoje. Bora começar a nossa sexta temporada, quem diria, hein? Já estamos aí na sexta temporada do Pod e agora em agosto a gente tem um tema bem interessante que está levando a uma série de questionamentos, tanto para os profissionais quanto para os líderes, os CEOs, RH, marketing das empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, que é sobre inteligência artificial e humanização nas empresas. No meu canal no YouTube, Elano Fernandes, tem uma entrevista que eu dei na TV Cultura, onde eu falo sobre inteligência artificial e onde eu conto sobre o início, o histórico da inteligência artificial. A gente não vai falar sobre isso nesses próximos 4 episódios, porque nós temos uma convidada magnífica, onde nós vamos explorar a presença dela com temas mais específicos do que falar sobre o histórico da inteligência artificial. Então, se você quiser saber um pouquinho mais da história da IA, você pode acessar o meu canal no YouTube, que tem lá uma entrevista minha na TV Cultura, onde eu falo também sobre o histórico da inteligência artificial. E como eu já falei da nossa convidada aqui, olha, a gente percebe que a gente está crescendo quando recebemos convidados de peso como o de hoje. E hoje o Pod tem a honra de receber uma convidada que reúne conhecimento acadêmico, experiência executiva e uma profunda paixão pelo comportamento humano. Nossa convidada é psicóloga clínica e organizacional, palestrante, consultora corporativa e professora universitária da PUC de São Paulo há mais de 2 décadas, e eu tive a honra de ter sido aluno desta grande mestra e doutora. É mestre em psicologia social, doutora em ciências sociais, com foco em antropologia e atua na interseção entre inteligência artificial, tecnologia, comportamento humano e gestão de pessoas, tudo a ver com podcast. Ao longo de sua trajetória, ocupou importantes cargos de liderança na PUC aqui de São Paulo, como diretora adjunta da FEA e pró-reitora de cultura. Me perdi aqui, é tanta coisa, é um vasto, currículo que eu até me perdi aqui, apertei na tecla errada, mas me achei de novo. E pró-reitora de Cultura e Relações Comunitárias. Hoje, além da atuação clínica, é consultora estratégica, mentora, professora nas áreas de negócios, psicologia e ciência de dados aplicadas à inteligência artificial, tudo a ver com o nosso podcast, com o nosso tema desse mês de agosto. E também sócia de uma empresa de tecnologia e saúde. Mas a sua história vai muito além dos títulos. Ela saiu do sertão da Bahia, de uma região marcada por grandes dificuldades, trazendo consigo um sonho que transformou sua vida: estudar. Esse sonho a levou a construir uma carreira de excelência e hoje impacta milhares de alunos, profissionais e líderes, ajudando pessoas e organizações a crescerem sem perder aquilo que tem de mais valioso, a sua
humanidade. Apaixonada por música, cinema, teatro, literatura e artes, ela também revela um talento que poucos conhecem. É uma excelente cozinheira. A minha marmita tá na bolsa? Espero que sim. E mesmo vivendo em São Paulo, carrega diariamente a saudade da mãe, que vive na Bahia, e dos filhos que moram na Europa. Experiências que reforçam ainda mais sua sensibilidade e seu olhar humano. É uma grande alegria receber, que orgulho, mestra, doutora, professora Mirti. Quanto tempo, Mirti Cruz, hein? Foi minha professora na PUC, aqui de São Paulo, na MBA em Marketing. A gente estava conversando há um pouco mais de 15 anos, né? E as redes sociais nos reencontrou. Estamos aqui hoje para falar sobre inteligência artificial e humanização nas empresas. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, fico muito feliz porque Elano foi um aluno incrível, excelente e produziu um material maravilhoso na monografia dele. Verdade. Eu não me esqueço disso. Verdade, foi uma das minhas mentoras da minha monografia, que o tema foi o Pink Money, que há 15, quase 20 anos atrás não se falava. Exato, né? Você era inovador desde aquela época. Verdade, né? Não se falava, eu procurava livros, né, referências e não tinha no Brasil essas referências, corria nos sebos aqui no centro de São Paulo para procurar referências e não tinha, e foi com muita pesquisa, com a sua orientação, a gente fez um trabalho muito bonito que está hoje na biblioteca da PUC, por ter sido inovador, está na biblioteca da PUC aqui em São Paulo, na Consolação, que é no prédio de pós-graduação, de mestrado aqui da PUC, e tirei 9,5. Valendo 10, tirei 9,5, foi muito legal. Bora começar então? Vamos. O mundo ele viveu uma revolução industrial lá desde 1760. Desde lá para cá, muita coisa mudou, muitas profissões, muitos profissionais, muitas vagas foram extintas, foram excluídas e renovadas por novidades no ramo profissional, seja qual for o segmento. E a IA chegou, né? Vem de muitos anos, não vem só de agora, mas agora ela está cada vez mais rica, cada vez mais presente na vida das pessoas e principalmente na vida dos profissionais e na vida das empresas. Mas, como toda mudança, existe ganhos e perdas. As empresas ganham porque acabam faturando mais, porque os profissionais acabam tendo mais tempo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, para produzir mais, e produzindo mais as empresas faturam mais. Só que do outro lado, os profissionais acabam perdendo, porque as vagas estão sendo, como eu já falei, sendo cada vez mais excluídas e quem está ficando no mercado de trabalho está sendo sobrecarregado. E a IA, será que ela ajuda ou não ajuda? E a primeira pergunta, estamos vivendo uma revolução comparável à Revolução Industrial, doutora, ou a IA representa uma transformação ainda maior? Exato, uma transformação profunda na sociedade. A inteligência artificial, muito mais do que uma revolução industrial, ela vem impactar de um modo muito severo o nosso comportamento, a nossa subjetividade, a ponto de pensarmos realmente na nossa própria existência de uma forma profunda. Então, a IA, sim, hoje, ela adentra todos os tentáculos da vida humana, em todas as dimensões. Então, de fato, é uma revolução muito profunda que está acontecendo e está apenas no início. E dá medo, né? Um pouco. Dá medo. Eu tenho receio, né, sobre o que vai acontecer, sobre o que já está acontecendo. Ainda mais que a gente está num ano eleitoral, então a IA ela se torna muito perigosa, mas a gente não vai falar sobre isso, que não é o objetivo do nosso podcast, mas sim falar sobre as empresas, a humanização e como isso vai se impactar. E já está impactando. E eu posso falar por mim, eu tenho uma pequena empresa, né, uma agência com uma produtora tanto de vídeos como de eventos e de treinamentos. E eu percebo que as grandes empresas, quer que lhe chame de doutora Mirti, de professora, de Mirti, como você se sente Pode mais ser confortável? Mirti mesmo.
Perfeito, uma humilde como sempre. Então, eu percebo, tenho sentido na pele o seguinte: as grandes empresas, as multinacionais, elas principalmente com o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o governo nos Estados Unidos, as empresas elas está refletindo aqui no nosso país, as empresas elas estão se enxugando cada vez mais, estão mandando os profissionais embora. E a IA tem ajudado muito nisso. Então, as empresas elas estão internalizando muito os processos, estão internalizando muito os trabalhos. Então, os profissionais estão ficando cada vez mais sobrecarregados. Então, esse ano, perdi alguns clientes em contratos de mensais de fim mensal e tornou-se o job a job. Que preciso de um evento, manda o orçamento, está aprovado, vem e faz. Preciso de um determinado vídeo, porque as empresas estão internalizando até os vídeos. Perfeito. O próprio departamento de marketing está lá com o celular, está com o microfonezinho, estão gravando, estão usando o CapCut e estão editando e colocando nas redes sociais. E isso grandes empresas multinacionais. E com isso, tirando do mercado e deixando num alerta pequenas empresas, por exemplo, como a minha, né, que eu tive que, desde depois do carnaval deste ano de 2026, reformular, onde, né, o escritório foi entregue, todas as pessoas, né, que trabalham comigo, nós estamos no home office, outra forma, estamos encontrando outra forma de trabalhar. O que é bom, porque a gente se renova, a gente sai do nosso lugar tá bom, de sossego, e a gente coloca a nossa mente, a nossa cabeça para pensar. Existe sempre, é o que a gente sempre tenta fazer, olhar o copo cheio, né? Mas as dificuldades, elas estão aí, e quando as dificuldades, elas acontecem, a gente precisa se mexer, se renovar para continuar de pé e vivo. Então, continuando, eu percebo que as grandes empresas, elas estão como é que eu falei? Esqueci o nome agora. Estão internalizando cada vez mais os trabalhos e estão dispensando não só os fornecedores, como também os próprios colaboradores. Porque com a IA, um trabalho que antes 3, 4 pessoas faziam, uma única pessoa está fazendo e sobrecarregando. E por isso que hoje nós temos, segundo, já eu pego aqui quem falou sobre isso, quem fez esse estudo, mas nós temos aí no Brasil 18 milhões em processo em empresas devido ao burnout. Então a tecnologia está deixando os profissionais mais doentes, professora? Sim, sem dúvida, deixando muito mais doentes, trazendo a exaustão mental e a exaustão pelo uso da IA. Porque o que aconteceu foi uma primeira onda de muito otimismo das empresas em busca de automatizar tudo, de alocar tudo para a IA. E esse entusiasmo, ele custou muitos empregos, layoff, demissão em massa. Nós vimos isso acontecendo em 2023, 2024 e 2025. Agora a questão é, quem fica? Fica sobrecarregado. Se você tinha 4 para fazer o mesmo trabalho, fazer o trabalho, e agora só tem 1 para fazer tudo, e esse 1 orquestrando também as IAs, porque agora um dos desafios é você orquestrar o seu próprio trabalho com as inteligências artificiais múltiplas para diferentes tipos de atividades, e essa orquestração vem causando exaustão mental. Então, sim, os profissionais que ficam estão mais exaustos e estão desenvolvendo estafa de inteligência artificial. E é um ciclo vicioso, né? Porque o profissional, ele acaba não trabalhando feliz. Se eu não trabalho feliz, eu não produzo. Se eu não produzo, a empresa não tem resultado. E se a empresa não tem resultado, ela me manda embora. Exato. Então, a gente está vivendo um ciclo doentio causado pela inteligência artificial. A gente pode falar disso? Qual é a sua visão? Não podemos colocar só na conta da IA, porque isso já vinha acontecendo antes da pandemia, inclusive. Na pandemia, isso acelerou e nós não tínhamos o uso massivo da IA. Então,
isso vem de uma transformação tecnológica que é anterior ao advento da IA tal qual a conhecemos hoje. Então, isso coloca-se na conta de um campo mais amplo da tecnologia e também da precarização dos postos de trabalho e de uma busca exacerbada pelo lucro a qualquer custo. Isso tem muito mais a ver com o modo como as empresas entendem hoje o que é o trabalhador do que com qualquer outra coisa. E a inteligência artificial acaba sendo a desculpa perfeita para exponencializar essa superexploração do trabalhador. Qual é essa visão daqui para 5 anos? Vamos falar Uma pequeno piora. para... Uma piora muito grande, porque nós estamos com o uso da inteligência artificial em grandes players do mercado, porque ela ainda é cara. E quando ela se tornar cada vez mais barata para uso industrial, para uso também simples do dia a dia, das empresas, que eu estou falando bem do campo corporativo, isso vai se tornar muito mais grave do que vivemos hoje. Então, a minha visão para daqui 5 anos é um uso massivo onde haverá um problema de percepção, ou seja, o que é realidade, o que é IA. Esse copo é real? Tudo hoje a gente duvida. Nossa, então, nossa questão mais profunda vai ser sobre o que é a realidade. Então, essa é a nossa discussão. O que é a realidade dentro do trabalho? Eu estou, de fato, contribuindo, eu estou fazendo o quê no trabalho? Isso está mexendo com minha percepção enquanto pessoa, enquanto colaborador. Muito, muito interessante. E ao longo da humanidade, né, as profissões elas vêm se renovando, vêm se transformando, vêm se extinguindo e outras vêm crescendo, né? A gente tem aí, por exemplo, a produção buscou datilógrafo. Eu era criança, eu tô quase beirando os 50, eu era criança, eu cheguei a fazer... Não é da tua época, não é da tua época, mas é da minha, é da nossa. Sim. E aí eu lembro quando eu ainda era criança que eu fazia algumas coisas na máquina de datilografia do meu pai. Telefonista. É tudo agora chatbot, né? É tudo automático, é tudo IA. E aquela telefonista de quando a gente tinha que ligar para um outro país ou para outro estado, você ligava para a telefonista, ela fazia lá toda aquela operação para poder transferir a ligação. Operador de mimeógrafo. Você lembra? Lembro, com certeza. Olha essa eu não sabia. Arrumador de pinos de boliche. Sim. Que hoje é tudo automatizado. Enfim, uma infinidade de profissões que estão sendo substituídas. Eu já consigo enxergar dentro da minha área, como publicitário, alguns profissionais que já estão sendo substituídos. Redator. Sim. Redator. Eu tive que fazer dentro da minha agência algumas modificações e o primeiro profissional a ser atingido foi um redator, né? Onde se tinha 3, hoje só se tem 1. Porque nós temos aí uma inteligência artificial que você pega o briefing do cliente, você joga lá, e se você faz sempre tudo na mesma pasta daquele cliente, a inteligência artificial passa a conhecer a cultura, a linguagem de comunicação do cliente e entrega de uma forma perfeita. Sinto muito falar, senhores redatores, mas esta é a verdade. Revisores de textos em gráficas, né, em editoras, a IA corrige tudo. Então, estes profissionais já estão sendo extintos hoje no ano de 2026. E daqui para pior. Criação. Diretores de criação, pessoas de criação, profissionais de criação. Hoje a gente entra nas redes sociais e acaba ficando tudo muito igual. A gente, né, que trabalha com isso, a gente consegue, né, perceber, isso é IA, essa arte é feita em IA, esse post é feito em IA. E depois a gente vai falar sobre isso, que precisa um pouco mais da mão humana para que não fique tudo igual. As redes sociais está tudo muito igual por causa disso. Você não acha? Com certeza. E você falando desse conjunto de profissionais, a gente também pode acrescentar um impacto já agora direto na área de arquitetura e design de interiores. Por exemplo, soluções como o cloud,
O Claude traz soluções assim Medo desse cloud. né, de design de interiores de uma forma muito assustadora, como aquilo fica interessante e perfeito. E o que será, né, desse conjunto de profissionais, desse conjunto de profissões? Então, já temos em todas as profissões, desde a medicina, direito, psicologia, o uso e a substituição por inteligência artificial. E de uma forma preocupante. Sim, total. Né? De uma forma preocupante. Antes da gente falar desse assunto, dessa questão como você falou, de psicologia, da área de direito e de médico, que é preocupante o uso da IA por pessoas comuns que não somos dessa profissão, é muito perigoso. Mas também nós temos aí aplicativos que estão sendo substituídos. Eu emagreci já tem alguns anos, uns 3 anos, 32 quilos, né? E eu tento seguir uma rotina. E agora eu tenho meu amigo ChatGPT, porque você sabia? Eu não sabia. Foi de um teste, deixa eu ver como é que funciona, se ele vai me ajudar nisso, porque eu pagava um aplicativo anual, onde eu tirava foto dos alimentos e ele me dizia que lá quantas calorias tinham, que eu podia comer ainda durante o dia se eu tomasse aquilo de café da manhã e tudo mais. E agora eu uso o ChatGPT, eu tiro a foto em 3 ângulos, de cima e de 2 laterais, onde ele me diz quantas calorias tem naquele prato. Ou seja, eu não pago mais aquele aplicativo. Então, isso é muito perigoso também para a área de tecnologia, Claro. que está engolindo os profissionais da própria área de tecnologia. Sim, É um porque aplicativo que eu não vou usar mais. é a nova onda agora. Eles vão ser substituídos, já estão sendo, pela própria inteligência artificial. Então, desenvolvedores, programadores, programação que você faz, por exemplo, o próprio Claude hoje, ele faz um nível de programação muito interessante que dispensa um conjunto de profissionais ali. Você acha que, além de substituir, a preocupação de se substituir, é que as profissões elas vão ser, mais do que substituídas, transformadas? Elas vão ser transformadas. Eu acho que você tocou num ponto crucial. Mais do que substituir, né, ou extinguir profissões, elas serão modificadas de uma forma muito profunda. Vou dar um exemplo da minha própria profissão, que é a psicologia. Hoje, basicamente, a gente já está recebendo os efeitos do uso da inteligência artificial enquanto formas de patologia mesmo, de transtornos. Mas tem uma questão que as pessoas estão usando, você citou o ChatGPT, usando ChatGPT, Claude e outras IAs, Gemini e tal, como aconselhamento mesmo, como orientação e como processo de autoconhecimento e psicoterapia. Então, o que vai acontecer com a psicologia? Ela vai ser extinta? Não, ela vai ter que se modificar, ela vai ter que se rearranjar para ter formas muito mais eficazes de atingir esse humano. E isso para todas as profissões, sem exceção. Todas. E a gente estava falando agora há pouco, e vamos voltar para esse assunto que eu fiquei de voltar, sobre a questão dessas profissões mais específicas, como a medicina, como a psicologia. Eu faço terapia há muitos anos, não deixo. Acho que a terapia tinha que ser um serviço, digamos assim, de acesso para todo mundo. O mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse terapia. E num belo momento eu falei, gente, eu vou fazer um teste. Até falei com a minha psicóloga, falei, mas não se preocupe que já não te abandonarei. Abandonarei. Fui lá no ChatGPT. Fiz uma bela noite, eu tava, né, tinha perdido o sono e não tomo remédio para dormir já há muitos anos. E aí falei, vou conversar aqui com o ChatGPT sobre como eu estou me sentindo no momento. Professor, eu fiquei assustadíssimo. Eu copiei e colei no WhatsApp da minha terapeuta. Olha isso. O ChatGPT conversou comigo realmente como a minha terapia. E o mais assustador de tudo é que, como eu uso bastante o ChatGPT, tanto para profissional, pessoal, enfim, ele foi buscando assuntos de conversas antigas e falando, não, mas olha só. Os insights, né? Exato, não, mas olha só, você tem isso, olha só, você fez isso, olha não sei o que, papapá. E aí que eu instigava de uma forma muito curiosa, fui instigando, fazendo perguntas e tudo mais, e me assustou. Temos uma questão de saúde na família,
E aí eu peguei todos os exames, né, que eu tive acesso e fui jogando no chat GPT. Mais um susto. Porque tudo o que foi falado pelo médico, o chat GPT falou e com mais detalhes. Inclusive, a gente não tá deixando a minha mãe, tem 80 anos, não tá deixando ela ter acesso a chat GPT, porque tudo ela no Google, né? E ela, Google, isso, Uhum. isso, isso. Se ela tiver acesso a chat GPT, ferrou, né? Então, o chat GPT informou tudo que o médico tinha falado e com mais detalhes. Não tá na hora do mundo, do Brasil, vamos falar do nosso país, assim como na Europa, as redes sociais hoje são controladas em alguns Uhum. países da Europa para que os adolescentes não tenham acesso a um determinado período do dia, não está na hora da gente começar a ter leis para o uso da IA? O Brasil está discutindo, né? Tem grupos de trabalho muito consistentes discutindo regulação da IA. Só que tem duas questões que a gente precisa pensar aí. Primeiro, que sobre tecnologia não tem como você abafar ou você tentar controlar os desdobramentos dela. Não tem como. Mas tem como você minimamente regular alguns aspectos da questão ética, por exemplo. Mas o que você citou, no seu caso, sobre a questão do autoconhecimento terapêutico e o uso também como avaliador dos exames, isso também tem a ver e vai forçar os profissionais a entregarem melhor o seu trabalho, a terem um pouco mais de consistência na entrega, porque senão serão substituídos, sim, pela inteligência artificial, que faz de uma forma muito mais assertiva. Então, nós estamos falando ali de duas questões importantes. Uma é como os profissionais vão ter que rever a sua conduta frente à inteligência artificial e melhorarem suas condutas profissionais. E o outro é, sim, a inteligência artificial é assustadora no começo, mas isso é só um pequeno detalhe. Porque, na verdade, os usos são muito mais profundos e muito mais sistemáticos e o volume de dados disso. Então, imagine, por exemplo, uma situação que eu já estou lidando do ponto de vista legal. Vou citá-la rapidamente. Uma mulher que é perseguida por um ex-violento, né, que tem medida protetiva, e ele é um perseguidor, ele é um stalker e um perseguidor na vida real. Essa pessoa tem acesso à base de dados porque o que acontece com tudo isso que você imputou de dado no chat GPT vai ficar só para você? Claro que não. Isso é dado. E Que dado hoje é perigoso, né? o principal petróleo, digamos assim, capital do mundo. Então, imagine esse perseguidor que vai ter acesso a todo esse volume de dados dessa mulher que está sendo perseguida por ele, o que ele poderá fazer a respeito disso? Então, as discussões são muito sensíveis e a gente precisa começar a entender que existem correlações e consequências do que fazemos. Então, hoje, se você pega tarô, conselhos, exames, tudo seu sobre sua vida profissional, espiritual, etc., está tudo lá. E quem vai ter acesso a isso e quais usos serão feitos desse volume de dados? Hashtag medo, hein? Hashtag medo, mas nem tanto, porque, assim, na verdade, isso é um processo evolutivo da sociedade. E a evolução, ela não é linear. E ela é muito complexa, né? E a gente tem que entender o que isso vai nos trazer aí. E uma coisa muito contundente é como as pessoas estão em estado de extrema vulnerabilidade emocional e como elas se vinculam emocionalmente às IAs. Essa é a minha maior preocupação. O que me tira a paz e me tira o sono é pensar, por exemplo, por que alguém em extrema vulnerabilidade emocional, com o fim de um relacionamento, vai buscar um relacionamento com uma inteligência artificial. É doentio, né? É doentio porque a pessoa perde a percepção da realidade e ela passa a acreditar que aquela IA é capaz de reciprocidade, é capaz de sentir o que ela está sentindo. E inteligência artificial, tecnologia, enfim, é zero sentimento. E a gente vai falar disso também aqui. Sim. Nos próximos episódios. Exato. Acredito que o nosso primeiro sentimento natural é o medo, né? Que depois
vem seguido pelo preciso fazer alguma coisa. E a partir do momento que você passa a conhecer um pouquinho mais dessa tecnologia, você consegue perceber de que forma você pode utilizá-la para o seu bem, seja profissional ou seja pessoal. Mas nem todo mundo enxerga dessa maneira. E eu vou te falar, eu realmente não tinha pensado no que tu acabaste de falar sobre essa questão que os meus dados estão aí, estão expostos. Porque se alguém roubar meu notebook e entrar no chat GPT, já está automaticamente lá e vai saber tudo que está acontecendo sobre a minha vida Mas a profissional, questão é que ele pessoal. não precisará roubar o seu notebook. Essa é que é a questão mais complexa. Como é que é isso? Ele não precisará necessariamente, né? A não ser que você tenha dispositivos de proteção dos seus dados, ele não precisará, que esses dados já vão estar aí. Já está na nuvem, né? Hoje tem essa questão. Quer conhecer alguém, não precisa nem ir no Jus Brasil. Você põe o nome dessa pessoa numa inteligência artificial que já te dá ali, inclusive, com quem a pessoa está paquerando. Vou fazer isso agora. Brincadeira. Olha, como tudo no mundo, na evolução do mundo, existem as pessoas do bem e as pessoas do mal. Quem é do bem vai utilizar de uma forma para o seu autocrescimento ou para o crescimento da sociedade como um todo, e quem é do mal vai se utilizar para o mal. A gente só tira a Revolução Industrial, que foi naquela época daquele jeito, e traz para agora para uma revolução da inteligência artificial. A diferença são os tempos, os anos diferentes, né? O que foi naquela forma, naquele tempo, e agora com a inteligência artificial nos tempos que a gente está vivendo. Né? E a gente vive num tempo onde todo mundo está nas redes sociais. Meus pais meu pai tem 81, minha mãe, se Deus quiser, fará 81 no próximo mês, em setembro, se Deus permitir, amém. Então, eles estão nas redes sociais, tá? Todo mundo está nas redes sociais. E muitos não sabem que nós somos vigiados 24 horas pelos robôs, vamos chamar assim para ficar entendido aí para a grande massa, em que nós somos vigiados 24 horas por esses robôs que sabem tudo que nós fazemos. Eu acho engraçado, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, esses dias eu discuti com meu esposo que eu queria tanto comprar um sapato e, nossa, do nada começou a aparecer um bando de sapato, eu fui e comprei. Ela falou, tá vendo, era o que eu precisava, era a luz divina, né? Que eu precisava para dizer, compre o sapato. Não, é que nós somos vigiados. Tudo que a gente faz, tem um robozinho lá que tá guardando, olha, o Elano, o que ele mais vê é isso, o que ele mais curte é isso, o que ele mais comenta é isso, o que ele mais direciona, né, para outras pessoas nas redes sociais é esse tema. Por isso que vai aparecendo tudo aquilo que a gente mais gosta dentro das nossas redes sociais. É um BBB 24 horas. E, inclusive, eu acredito, e existem matérias que comprovam que as câmerazinhas, né, dos celulares, elas são acessadas também, assim como os microfones, para verem e ouvirem o que a gente faz. E tudo isso é vendido no mercado da publicidade. Só que nós estamos cada vez mais sendo vigiados e com a nossa individualidade cada vez mais sendo prejudicada. A inteligência artificial, ela está, vamos falar aqui, piorando a nossa individualidade, né? Porque ela está se tornando, como você falou agora, né, cada vez mais expondo os nossos dados. E isso eu acredito que ele é bem perigoso. Eu tenho uma amiga que ela trabalha no setor de tecnologia de um grande banco aqui do Brasil, um dos maiores da América Latina. Ela é responsável por captar esses dados dentro dos aplicativos do banco, para saber onde mais o determinado usuário ele clica, o que ele mais procura, e ela une com os dados que ela recebe de parceiros para entender a forma de impactar e levar ao consumo daquela determinada pessoa. Nós somos vigiados 24 horas.
Não tem como a gente se proteger disso, né? Tem como se proteger, mas a vida hoje ela é governada por algoritmos de inteligência artificial, sob todas as dimensões. A que mais preocupa é a questão da tomada de decisão, porque tudo isso que você está falando e que você acabou de citar tem a ver com o fato de que a inteligência artificial está direcionando tomadas de decisões, das mais simples às mais complexas. Desde o sapato, que você falou, olha, compre esse sapato aqui, não aquele ali, até coisas muito mais complexas, como, por exemplo, como eu escolho o meu parceiro e quem vai ser minha próxima paquera. Como eu escolho meu próximo deputado, meu próximo governador e presidente. Exatamente. Então, nós estamos falando das questões mais íntimas às questões de Estado e sociedade. Então, é uma vida realmente governada por algoritmos de inteligência artificial. As empresas, elas passaram e cada vez mais a valorizar mais algoritmos do que as pessoas? Sim, mas agora nesse primeiro momento, porque assim, tudo é onda, né? A sociedade trabalha com ondas. Nós estamos vivendo essa onda do otimismo, né? Então é assim, o oceano azul da IA. Mas vai vir uma coisa um pouco mais sombria e um pouco mais crítica. Então, provavelmente, né, futuristas indicam que nós vamos ter aí uma valorização muito grande do que é humano. Tanto é que já temos indícios disso, feito por humanos. Você já tem marcas que fazem questão, por exemplo, na Europa, marcas que fazem questão de dizer feito por pessoas, por humanos, né? Isso foi realizado por uma pessoa e não por uma inteligência artificial. Muito legal isso que tu colocaste, porque é algo que eu não desisto, é trabalhar a humanização nas empresas. E eu trabalho com a humanização nas empresas há mais de 20 anos. Antes de falarem de burnout, né? Antes de falarem sobre, enfim, a inteligência artificial nas empresas, tirando a humanização nas empresas, é algo que eu sempre acreditei e que hoje ele é pouco valorizado dentro das empresas. Nós tivemos em maio a NR1, que também não está contribuindo, porque as empresas não estão sendo multadas, enfim, mais uma passadinha de mão, né, vamos, né, passar um carinhozinho, mas eu espero que daqui a algum tempo ela possa honrar do porquê que foi criada. Mas, enfim, é um tema para um próximo momento. Então, há mais de 20 anos, eu acredito e trabalho a humanização nas empresas. E hoje a gente tem aí uma complexibilidade, né? Tá certo? Muito grande dentro das empresas, um português mais claro, uma briga muito grande entre RH e o setor comercial, o marketing, o setor comercial, porque existe uma cobrança de produtividade, uma cobrança de faturamento, e isso faz com que cada vez mais o ser humano esteja fora do centro da empresa, onde o ser humano o lado ser humano seja cada vez mais esquecido dentro das empresas. E você acha que essa questão da presença humana dentro das empresas, ela continuará cada vez mais sendo indispensável com o avanço da IA? Nada substitui o ser humano. E no trabalho, isso mais do que qualquer outra coisa. A questão é que essa onda, como eu falei para vocês, né, ela está em alta. Ela vai começar a cair na medida em que as pessoas entenderem quais são os efeitos e os desdobramentos desse uso massivo, inclusive as empresas, que perderão volumes financeiros em função do uso massivo da IA. Então, o humano ele vai ser recuperado. Né? Não é só uma visão meramente otimista, mas o fato é que a humanização nas empresas ela é necessária porque, primeiro, a saúde mental ela é nossa conta principal. Enquanto Seguridade Social no Brasil, o burnout e os transtornos relacionados à função do trabalho são muito caros. O INSS no Brasil ele pode quebrar. Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo e quem as está deixando doente é o trabalho.
Então, sim, as empresas têm uma responsabilidade enorme em trazer uma humanização muito forte para dentro dos ambientes de trabalho. Isso significa respeitar ritmo, respeitar tempo, respeitar pausas e, acima de tudo, respeitar que o ser humano ele tem uma subjetividade e que essa subjetividade ela é afetada, sim, pelo uso massivo de tecnologia e que nós já estamos todos exaustos. Se continuar no mesmo ritmo, em 2 anos, nós vamos ter uma seguridade social. Basicamente, o INSS brasileiro vai quebrar pelo número de afastamentos de trabalhadores. E que está cada vez maior, né? E sobre aquele dado que eu dei logo no início da nossa conversa, nesse primeiro episódio, sobre os 18 bilhões, né, de ações trabalhistas ao longo de, acho que se eu não me engano, 4, 5 anos, é um dado do site Brasil Fora da Caverna. A gente está terminando aqui esse nosso primeiro episódio da 6ª temporada, onde a gente fala de inteligência artificial e humanização nas empresas, recebendo a mestra doutora, professora Mirti Cruz, e a gente continua na próxima terça-feira. Até lá!